enquanto a gente vinha caminhando, eu observava pessoas que frequentavam a igreja, mas eu via nitidamente que existia uma dúvida dentro delas sobre o que é ser a igreja, porque frequentar é importante, você tem que vir, tá bom? Amém? Frequentar é muito importante, mas é diferente de ser. Até porque a gente vive num país de matriz cristã católica. Então a gente nasceu e cresceu, todo mundo aqui, muito provavelmente numa cidade que tem uma praça central. Nessa praça tem um monte de loja, tem um Correios, um Banco do Brasil e uma igreja matriz. Então, na nossa mente brasileira, na nossa história, na nossa jornada emocional como brasileiro, para nós, igreja é um prédio muito bonito, que fica no centro da cidade, e que quando a gente vai lá na igreja, a gente é a igreja. Quando a gente sai, segunda-feira é outra coisa. Mas aí de domingo eu passo na igreja para bater o cartão, tomar um passe, né? E tá tudo certo, já limpei tudo e volto para uma vida onde eu não sou igreja, porque ser igreja é estar na igreja. Essa é a mente do brasileiro, é assim que a gente cresceu. A partir de um contexto católico. Mas também tem o contexto protestante. E aí a gente vai para a igreja, converte, recebe Jesus, a gente chora, a gente ama a presença de Deus, a gente ama a palavra, a gente ama o nosso discipulador. A gente fala, uau, Deus está fazendo algo na minha vida. Mas chega um momento que a gente começa a ficar crítico. E a gente olha e fala assim, não sei se é bem isso, viu? Não sei se essa visão do pastor está certa. Não sei também se, sei lá. Não sabe nada, mas o não sei eu tenho certeza que não sei. E de repente vem uma expressão que me dá arrepio. Uma expressão do crente que eu acho assim que... nunca diga isso, tá? E aí essa é a expressão. Não tá legal isso aqui, sabe por quê? Igreja para mim é... Aí você completa como quiser. Então, num país onde a gente tem uma influência tão grande do catolicismo e tem uma influência tão grande desse negócio da rede social hoje, que todo mundo tem que ter opinião, deixa eu te falar uma coisa, nós não temos que ter opinião sobre tudo, tá bom? Às vezes você pode só escutar. Mas por isso, às vezes a gente vem para a igreja e fica querendo encontrar coisas como se nós fôssemos grandes visionários para tratar a igreja. Então, tudo isso me levou a um lugar onde eu, de verdade, fiquei muito mexido e comecei a procurar respostas, né? Então, hoje eu vou ministrar para vocês uma palavra que cresceu dentro do meu coração. Existem diversos tipos de palavras. Existem palavras expositivas de um texto bíblico, palavras mais proféticas, palavras de construção. Hoje eu trago para vocês uma palavra de ensino. Uma palavra que vai, eu tenho certeza, alinhar os corações da igreja. Mas vai levar a gente, ao longo desse processo, nós já vamos orar sobre isso, a um lugar de cura e libertação. Você crê nisso? Amém. Então, eu vou pedir para você ficar em pé mais um pouquinho. Sei que você estava em pé até agora, mas eu quero orar. Posso? Quantos estão comigo? Eu vou repetir. Eu tenho convicção no meu espírito que o Senhor Deus tem para a I3 Church hoje cura e libertação. Você está comigo? Amém. Senhor, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa estrutura, obrigado porque existe uma comunhão nesse lugar, existe um contexto. O Senhor chamou a I3, os pastores, Senhor, para conduzir um povo ao Senhor e liberar sobre esse povo, Senhor, sobre essa família, aquilo que é valor para o Senhor no céu. Por isso eu clamo, Senhor, céu na terra nesse lugar, nessa manhã. Eu clamo, Senhor, e declaro solo fértil em cada mente, em cada coração. Pessoas aqui serão libertas e curadas hoje, Senhor, e cada contexto, cada texto, cada palavra cairá como semente em terra fértil. Pai, usa a mim, Senhor, e usa esse tempo de maneira eficiente para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. A verdade, querido, que a gente precisa entender o que é igreja. E a igreja, ela
está no coração do cristianismo. Igreja não é só um prédio, isso aqui também é igreja, mas é a estrutura da igreja, a gente já vai falar sobre isso. Igreja é o corpo vivo de Cristo, é a comunidade espiritual que está atada pela fé no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então, estudar a igreja, esse campo da teologia que estuda a igreja, é a eclesiologia. E através da eclesiologia, a gente vai passar um pouquinho por ela rapidamente hoje, a gente vai entender a origem da igreja, o porquê da igreja, o como ser a igreja e para onde a gente está indo como igreja. Quantos estão comigo? Então, todos nós cristãos, fala, eu sou cristão. Fala, eu creio no nome de Jesus. Amém. Todos nós cristãos precisamos estar inseridos em uma igreja, em uma comunidade de fé, para que a gente possa ser usado poderosamente nas mãos do Senhor e também para que eu e você sejamos desenvolvidos na direção do nosso destino profético. Todos aqui têm propósito em Cristo Jesus. Todos aqui têm um design original, um jeitinho. Você foi criado para algo. A sua voz, os seus pensamentos, a sua forma de ser, isso vem do Senhor. Então você precisa estar inserido em um contexto de comunidade de fé, de família da fé, para que o Senhor possa te desenvolver. Mas o que seria isso? Participar de quê? Igreja? Como assim? Hoje nós vamos entender o que é essa igreja, amém? Abra a Bíblia aí, Mateus, capítulo 16, vamos comigo. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Vamos lá, Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Quantos sentem a presença de Deus nesse lugar? Que presença gloriosa de Deus nesse lugar. Isso aqui não tem como, deixa eu te falar uma coisa importante, não tem como ser criado com música boa. Essa sensação do sobrenatural, do acesso a um lugar, a um outro nível, a uma presença que a gente às vezes nem sabe explicar, mas a gente sente amado nela, se sente original nela. Isso com música boa, ambiente bom e equipamento top de linha, não acontece. Isso acontece através do nome de Jesus. Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo enche esse lugar, a presença de Deus é viva aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa manhã. Vamos ler então, versículo 13. Vem comigo e presta atenção em cada palavra. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Eu quero que você me acompanhe nessa breve introdução sobre 4 características, são 4 marcas distintas da igreja bíblica. Fala para a pessoa do seu lado, são 4 marcas. A primeira delas, a igreja foi constituída através de revelação divina. A igreja não foi concebida por homens, a igreja vem do céu. Jesus, o enviado do Pai para a terra, ele vem até nós, ele vem do céu, e do céu para a terra, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Você percebe isso? Jesus, que é homem, Jesus, que é Deus, traz do céu a ideia do que é a igreja. Portanto, a primeira marca, a igreja foi constituída através de revelação divina. A segunda marca
a igreja foi iniciada por Jesus Cristo. É praticamente a primeira, mas é um pouco diferente. Porque na minha e na sua cabeça, por alguma razão, pode existir a possibilidade de tal pensamento. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e aí Pedro, ou a galera, teve uma ideia: vamos iniciar uma organização religiosa. Uau! Não, não foi isso. Jesus vem e ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja foi concebida por Jesus. A igreja foi iniciada por Jesus. Ele é o fundador e ele é o cabeça da igreja. Você pode dizer amém? Amém. A terceira marca, se você estiver anotando, anote aí: a igreja pertence a Cristo. Quando ele diz que eu edificarei a minha igreja, ele diz: igreja de quem? De quem? A minha. A igreja dele. Jesus está dizendo: a minha igreja será edificada. Então, ela não pertence a uma denominação, ela não pertence a um grande pastor, apóstolo, profeta, nem mesmo ao Papa, que é considerado pela igreja cristã católica como um semideus ou o representante de Deus na terra, como o proprietário da igreja. Está entendendo? É importante a gente tocar em alguns assuntos aqui hoje que são fundamentais para o alinhamento do nosso coração, da mente e do espírito. Então a igreja não é do Papa, a igreja não é do pastor, a igreja não é do pastor Tiago Madruga, do pastor Hugo, não. A igreja pertence a quem? A Jesus e a mais ninguém. Mas quem é o pastor Tiago e quem é o pastor Hugo? São discípulos de Jesus, através dos quais Jesus lidera a sua igreja. São apenas homens usados nas mãos do Senhor. Você percebe isso? Você pode concordar com isso? E eu sei que nós vemos falhas na igreja. Corrupção, bobagem, heresia, hipocrisia, gente sem noção que se aproxima de mim, de você, por interesse. Eu sei que muitas vezes você acabou se afastando da espinha dorsal do que Deus está fazendo, do mover dele, por tristeza, por frustração, por chateação. Você talvez tenha deixado uma igreja no passado triste com um pastor que falhou com você, ou falhou com seu amigo, ou com seu esposo, sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa: as falhas continuarão acontecendo dentro da igreja. Não importa, pode ser embaixo ou em cima do púlpito, não importa, porque a igreja é feita de homens. A igreja está constituída por homens, cheia de homens que estão em processo, enquanto estão indo ao seu destino, que é o céu. Então as falhas continuarão acontecendo, mas ouça-me, apesar das falhas, a igreja continua pertencendo a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Você pode dizer amém? Amém. E o quarto ponto, a quarta marca, a quarta característica distinta, bíblica da igreja, é que a igreja, ou eclesia, é um grupo de pessoas unidas com o propósito de cumprir a grande comissão. A eclesia do grego, a assembleia, as pessoas, a comunidade tem um propósito. E você precisa ter isso claro dentro de você, que é cumprir com a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou. Ide, pregar o evangelho, fazer discípulos, batiza e ensina. É esse o nosso objetivo todos os dias de vida. Portanto, a igreja, ela não é um lugar para fazer um social. Ela não é um clube, ela não é uma galera, ela não é um lugar onde você fala assim: aqui pelo menos eu me sinto bem. Tudo isso é bom e é fruto da igreja, mas não é o princípio dela, não é o propósito existencial da igreja. É verdade que a igreja é um lugar onde nós vamos ter uma galera. É verdade que a igreja é um lugar onde nós vamos nos sentir bem. É verdade que na igreja nós seremos curados, tratados, amados. Tudo isso é verdade, mas não é para isso que a igreja existe primariamente. Você consegue entender isso? A eclesia, ela foi originada e ela existe em Cristo para cumprir a grande comissão. E é por isso que eu me encontro aqui
no Revival Night, na I3Com, nos cultos, com uma galera que é maravilhoso para adorar a Deus e com alegria cumprir a grande comissão. Inclusive, Davi diz em Salmo, no capítulo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é motivo de alegria a nossa reunião. É por isso que a gente é curado, por isso que a gente é liberto, por isso que a gente é tratado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas nós não podemos confundir o propósito de estarmos aqui. E a gente continua aprendendo hoje. Nós vamos entender melhor como se deu o estabelecimento da igreja hoje. Jesus, ele declara o estabelecimento da sua igreja, aqui a gente já leu, em Mateus 16, 18, quando ele diz, ele olha para Pedro e ele diz para Pedro, presta atenção que aqui é muito importante. Ele fala assim, eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão sobre ela. Jesus está numa conversa com os discípulos e de repente tem alguns caras perto dele e ele diz, ei, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto é o texto central da origem da igreja. Essa fala de Jesus libera profeticamente a igreja, e a igreja nasce aqui. Mas a gente precisa entender porque existem duas interpretações diferentes sobre essa palavra. A interpretação católica, que é uma interpretação que diz naturalmente o seguinte, você é Pedro, e não sobre a pedra, mas sobre você, Pedro, que é a pedra, eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então, a interpretação católica aponta para Pedro como o homem, como a coluna que sustenta a igreja, como o fundador e como o cabeça da igreja. Você é Pedro e sobre você, não é o que o texto diz, mas você, Pedro, o homem, será a pedra da minha igreja. Você consegue entender isso? Por isso que Pedro é considerado o primeiro papa e depois, sucessivamente, outros papas que são os representantes de Deus na terra. Mas não é bem isso que Jesus diz. E aí vem a segunda interpretação, que é a interpretação que não é da exegese católica, mas a exegese, a teologia protestante, que diz o seguinte, o que Jesus diz, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra, senão Pedro? Abre a Bíblia aí onde você estava, que é o capítulo 16. Lá no capítulo 16, a gente volta 2 versículos. Depois que Jesus diz, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 2 versículos antes, no capítulo 16, versículo 16, olha o que Pedro está dizendo para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a interpretação, que é a interpretação correta, a exegese, que traz o protestantismo, diz o seguinte, quando Jesus olha para Pedro, ele diz para Pedro, muito bem Pedro, você é Pedro. Ele nomeia Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é nada menos do que a confissão de fé de Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o edificador da igreja, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Então, Jesus, quando olha para eles, fala, agora é a hora. Você, Pedro, é Pedro, e sobre esta pedra que você declarou, a sua confissão de fé, ou seja, o meu próprio nome, o poder do nome de Jesus, a cruz, o centro de todas as coisas, essa é a pedra, a coluna fundamental que edifica a minha igreja. Afinal de contas, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Vocês conseguem pegar isso aqui? Essa é a confissão de Pedro.
Agora, talvez você olhe e pense assim, mas e Pedro? Pedro era o cara. Quem assiste The Chosen aqui? Cara, o Pedro é maluco, velho. O cara é muito doido. Se eu andasse com o Pedro, eu ia tomar, cara, na cara o tempo inteiro. Ele tem zero paciência com todo mundo, né? Taca fogo no parquinho o dia inteiro. Imagina, o Pedro foi o cara. Pedro e Paulo são os caras. O Pedro foi mandado para a Itália, foi crucificado de ponta cabeça na Praça de São Pedro, dentro do Vaticano, diante da Basílica, onde foi construída a Basílica de São Pedro, ali no Vaticano. Ele é o cara, ele é um cara importante. E talvez você pense assim, poxa, mas Pedro não leva a nada nessa história. O que Jesus deixou para Pedro, então? Pedro foi muito importante, Pedro foi discípulo, como é o pastor Tiago Madruga, como é a Mirella, como é a Ana Paula, como é o Hugo, como é você, discípulo. E Pedro foi tão importante que pregou para os judeus e para os gentios. Nada mais do que isso. Ele não é Deus, ele não é o edificador da igreja, ele não é proprietário da igreja. Vocês estão conseguindo entender? Então, somos todos discípulos. E como é bom ser discípulo do dono da igreja, do cabeça. Aleluia? Que coisa boa. Agora, Mateus 16, 19, está aqui, você vê que o texto diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra, ela revela a autoridade que Jesus dá à sua igreja, quando Jesus diz para Pedro, Pedro está representando a todos nós, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. A partir de agora, presta atenção no movimento. A chave está na sua mão. Então você pode, no nome de Jesus, pegar essa chave, colocar ela na porta do céu e abrir a porta dos céus e deixar os céus serem derramados sobre a terra. Eu chamo você, igreja, para serem representantes na terra, embaixadores na terra, com a chave da autoridade no nome de Jesus, de tudo que há no céu. Toda a beleza do céu, toda a criatividade do céu, toda a santidade do céu, toda a cura do céu, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, estão à disposição de vocês, meus discípulos. Jesus não veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou por mim e por você apenas, isso já seria muito, mas ele não veio apenas para que eu e você obtivéssemos a salvação. Quantos são salvos em Cristo Jesus? Quantos o receberam como Senhor e Salvador aqui? Glória a Deus. Mas tem muito mais. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você nos tornássemos uma igreja representante do céu na terra. A eclesia, ela é a embaixada do reino de Deus, ela é a representação do céu na terra. E o cumprimento disso se dá através do Espírito Santo. Vem comigo. Atos 1:8, vai lá. Atos 1:8. Atos 1:8, Jesus afirma: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Campinas, Samaria, até os confins da terra. Ser profético, hein, Tiagão? Está aqui, está escrito, velho. Uau, velho. Então, Jesus diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quando que eu recebo poder? Ao descer sobre mim? O Espírito Santo. E assim vocês serão minhas testemunhas. Uau. O Pentecostes é a resposta do céu para a grande comissão. E aí a gente se encontra agora entre as duas reuniões mais importantes da história. Presta atenção. Presta atenção. A primeira delas, a reunião onde Jesus chama os seus discípulos e entrega a missão. Ele diz, ide por todo mundo, prega o evangelho, batiza, ensina,
cuida, ama, traz para a família a grande comissão. A grande comissão foi a primeira das duas mais importantes reuniões da história. E você estava lá. Amém? Então a primeira, Jesus entrega a missão. E depois ele realiza tudo o que realiza e fala, mas vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E daí, e então, na sequência, vocês serão as minhas testemunhas. Em Campinas, inclusive. E acontece a segunda mais importante reunião da história, lá de Atos, a reunião de Pentecostes. Na primeira, ele entrega a missão. Na segunda, o Espírito Santo vem como línguas de fogo, toma a todos, todos são cheios da glória do céu. E enquanto na reunião da grande comissão, os discípulos receberam a missão, na reunião de Pentecostes, os discípulos receberam o poder para a realização da missão. Essa missão da grande comissão é impossível para homens perfeitos, homens de bem, homens de boas obras, homens que fazem tudo certinho. Ela é impossível, porque não é sobre homens, mas sobre o poder do Espírito através de nós, nos levando a ser testemunha até os confins da terra. Essas são as duas mais importantes reuniões da história. Ele entrega a missão, ele entrega o poder e capacita para a missão. Você consegue crer nisso? É por isso, querido, que Pedro, o mesmo Pedro que abre a boca para negar Jesus 3 vezes, ele abre a boca em Pentecostes e 3.000 são convertidos. Ele podia falar o que ele quiser antes disso. É a partir daqui. Aqui nasce a igreja. Aqui eu nasci, aqui você nasceu. E a gente precisa ter isso no coração para ser igreja. Não há igreja sem missão. Não há igreja sem o poder para cumprir a missão. Esses 3.000 convertidos naquele dia, junto com os apóstolos, os discípulos, eles se tornaram a base para a igreja. E o Pentecostes, é por isso que você se reúne aqui no Revival Night. O Pentecostes, ele não parou. Ele não é uma historinha bonita da Bíblia, assim como a cruz não é uma historinha bonita da Bíblia. O Pentecostes é a experiência da convivência com Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, até hoje. E a igreja, querido, ela está entre a grande comissão e o Pentecostes. Fala assim, uau. Agora você levanta as duas mãos para os céus, fecha seus olhos e, numa oração bem rápida, diz, Senhor, eu quero a tua missão. Usa-me e capacita-me com o teu poder. Eu quero o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Agora a gente está equipado para a missão. Amém? O que a gente não pode agora é confundir a missão com o destino. Porque é o seguinte, infelizmente, dentro desse contexto brasileiro, seja católico ou evangélico, muitas vezes se pregou algo que é um pouco confuso, que é a metade da mensagem, que é a parte boa da mensagem, ou que é a parte que, sei lá, eu entendi isso. Entendi o quê? Que o meu destino, a minha missão é ir para o céu. Mas a minha missão não é ir para o céu. Jesus não morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, só para eu ir para o céu, já falamos disso. Então existe uma diferença entre destino e missão. O meu destino é o céu. O meu destino final é o céu. Amém? Somos salvos, amém? Ele nos livrou da morte, do pecado, então nós ressuscitaremos em Cristo Jesus, amém? O meu destino é o céu, é o que a Bíblia está literalmente me ensinando, te ensinando, mas a minha missão não poderia ser o céu, porque seria injusto. Olha o que Paulo diz em Efésios, eu vou ler para você, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A minha missão seria muito pesada se eu tivesse que viver uma vida cumprindo a missão de ir para o céu. Eu morreria no inferno. Então, Cristo me permite
que o meu destino seja o céu. Mas enquanto eu não vou para o meu destino, que é o céu, qual é, portanto, a minha missão? Enquanto eu não estou realizando o meu destino e realizo a minha missão é trazer o céu para a terra. O meu destino é o céu. A minha missão é trazer o céu para a terra até que eu vá para o céu. Você consegue acompanhar isso que Jesus fez? Você está comigo nisso? Quantos estão felizes? Glória a Deus. Então, após o empoderamento, ali no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente após a descida do Espírito Santo, somente após o revestimento de poder, de unção do céu, nós podemos, portanto, cumprir a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como faz sentido. Uau! Fala, Deus é bom. Então, querido, o nosso chamado é refletir Jesus e o caráter de Cristo na sociedade. Tem um autor, ele chama Ed Silvoso, é um argentino radicado nos Estados Unidos, que ele é especialista no tema eclésia, assembleia, comunhão, a igreja. E ele escreveu um livro, acho que você já leu, né, Tiagão? Maravilhoso. Um livro, sugiro fortemente que você leia para entender, para esquadrinhar o seu coração, que se chama Eclésia, ou Eclesia. Eu vou destacar aqui, eu vou ler para você rapidinho um texto que vem desse livro dele. Ele diz o seguinte: os exemplos de igreja do Novo Testamento são muito diferentes da noção contemporânea de que ela é um lugar onde os membros vão, geralmente, uma vez por semana. Naquela época, a igreja sempre se referia a pessoas e nunca a edifícios. E era composta por indivíduos que trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, de casa em casa, por toda a cidade, como um organismo transformador e não como uma instituição estática. Forte, né? Então, querido, a igreja ela é muito mais do que um prédio, muito mais do que um edifício. A igreja ela está aqui, nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo na sociedade, salvando vidas, pastoreando cristãos e discipulando cidades e nações. E aí sobrou uma parte aqui que talvez fique na sua cabeça assim: mas, Hugo, e a igreja local? Isso aqui que nós estamos investindo, né? E tudo isso aqui que a gente faz, a excelência, tudo isso que a gente coloca lá também, a gente não para. A gente, aliás, está procurando um novo local e vamos receber logo do céu a possibilidade de ir para um novo local. Como é que funciona isso? Como é que nós temos que entender, então, o prédio, o edifício, a igreja? A igreja que você está vendo aqui é a ferramenta que Deus usa para que toda essa missão seja realizada com eficiência e estrutura. A igreja que você vê aqui, ela é o meio e não o fim. Tudo que nós fazemos e vivemos não é para ter um prédio mais bonito. Nós queremos um prédio mais excelente, um prédio mais bonito, mais confortável, maior, que possa atender todas as esferas da sociedade e influenciar a sociedade, mas não como um fim, mas sim como um meio para, assim como o dinheiro. Dinheiro, inclusive já trouxe essa palestra aqui. Dinheiro não é fim, dinheiro é meio. Meio para abençoar, transformar, impulsionar, revolucionar. A igreja é meio. Meio para a transformação da sociedade. Você crê nisso? Coisa boa. E agora eu vou indo para a parte final, tá bom? Agora, como que a gente participa de tudo isso? Nós já entendemos as marcas da igreja, entendemos como ela surgiu, entendemos qual é a função da igreja, o céu na terra, a missão, o poder. Amém? Entendemos? Estou falando com você ou estou falando sozinho? Glória a Deus, que coisa boa. Agora, como que a gente participa disso? De que forma? Pastoreando, discipulando, adorando a Deus, sendo dizimista, ofertante, líder de célula, voluntário, arrumando uma cadeira, limpando o banheiro, tudo isso, servindo sempre. A gente não participa de igreja, a gente não é igreja sem servir. A igreja não é um lugar onde eu venho, sento e assisto.
isso não é igreja. Isso é uma peça qualquer, que pode ser muito bom para mim e para você em algum momento, mas assim como uma criança cresce numa família, o cristão, sendo igreja, cresce em serviço. Amém? Amém? E enquanto a gente serve, existe uma diferença muito importante entre nós, que precisa ser destacada, que ela é relevante e ela é, acima de tudo, necessária para o corpo de Cristo. Abre aí, Efésios 4. Deixa eu aqui. Efésios 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está mostrando a importância da diferença necessária, que são os 5 ministérios dentro da igreja. Então, ele diz o seguinte, lá no versículo 11 do capítulo 4. E ele designou, Paulo está falando de Deus, tá bom? E ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uau! Tem muito poder aqui. Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam conviver entre vocês, os 5 ministérios precisam estar presentes e sendo expostos nesse movimento, para que a igreja tenha plenitude, para que ela cumpra a sua função. Então, uns foram chamados para apóstolos, aquele cara que entrega um pouco mais a visão, aquele cara que diz, viu, agora não é hora disso, agora é hora daquilo, nós vamos para lá. É a pessoa que vai trazer a cultura, que vai dizer o porquê das coisas, o porquê é muito importante, e que vai levar a gente para o próximo estágio, com a cultura e com liderança. Ele também diz que alguns foram chamados para profetas. Profeta é aquele que traz base para o que nós somos, com visão celestial. Ele traz visão profética, muitas vezes como profeta de ofício, aquele cara que vem para profetizar de fato, ou com apoio profético. Ora por mim, quero saber o que você está entendendo em Deus. Então o profeta é muito importante nessa parceria com o apóstolo, nessa parceria com a igreja. Outros foram chamados para pastores. Estamos aqui numa terceira categoria. Pastor significa guardião. O pastor é aquele que serve a outra pessoa. O pastor não tem ombro, porque o ombro dele é para o outro. É um chamado, nós somos chamados pastores, mas nem sempre somos pastores de ofício. Mas o pastor de ofício, aquele que é pastoral, ele tem um chamado muito servil, muito sacrificial, muito dolorido. Ele ama suportar as pessoas e ele é essencial para a cura da comunidade. Existe uma outra categoria, que ele fala aqui que são os mestres. Os mestres são aqueles que ensinam a fé. São aqueles que trazem a palavra de Deus e traduzem a palavra de Deus de maneira simples para nós. Inclusive, corrigindo quando a gente erra, porque a gente erra. Inclusive, nos ajudando a chegar em níveis mais profundos, nas nossas sinapses cerebrais, que às vezes um mestre fala, você percebeu que isso aqui está escrito na Bíblia? Ah, não! E aí você fala, cara, como que ele chegou nisso? O mestre, ele consegue entender algumas coisas que outros às vezes não chegam nessa profundidade. E eles tiram a igreja da cilada muitas vezes. Chega o irmãozinho e fala, cara, ora para mim aí para eu aposentar no INSS porque minha perna está ruim. Não, querido. Jesus não ensinou ninguém a aposentar, Jesus cura. Nós vamos orar pela sua cura, porque é o que a Bíblia diz. Inclusive, essa é a última coisa do mestre. O mestre não só explica, como ele se move de acordo com a palavra de Deus. Dá licença, eu sou um mestre, eu sei tudo da palavra. Legal, que bom. Você sabe tudo da palavra? Você sabe ser a palavra também? Que o mestre que explica, vive. Glória a Deus. E existe um quinto elemento, que Paulo está dizendo que são os evangelistas, que é o frescor da igreja. É aquele cara que fala, Tiagão, vende esse monte de luz, cara. Vamos pegar um ônibus e vamos para Paraíba pregar. É aquele cara que o sangue está saindo do zóio, o cara, ele quer gente nova. Alguém consolida, se vira, monta uma classe em algum lugar. Eu vou ganhar gente para Jesus. Então eu estou exagerando aqui para você entender um pouquinho dos 5, porque todos nós somos um pouquinho de cada, mas somos muito de alguma coisa.
E por que eu trago isso para você dos 5 ministérios? Partindo para a conclusão. Porque tem duas coisas que acontecem aqui. Muitas vezes eu e você estamos numa igreja crítico, azedo, amargo. Nosso olho não muda. O nosso coração não move. Está sempre fechado. Eu vou te falar o seguinte. Pede para o Senhor te mostrar se você está fluindo de acordo com o design original, ministerial que Ele te criou. Não tem coisa mais triste que você pegar um pastor que ama a gente e falar para ele, faça os estudos da igreja para mim. O cara tem que ficar trancado no quarto o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Ele vai azedar. Ele vai ficar amargo. Então, preste atenção. Ore sobre isso. Converse com os seus pastores, com os seus líderes. Fala, me ajuda a encontrar quem eu sou ministerialmente. Eu quero servir a Jesus de acordo com o que Ele me criou. E aí, a amargura sai, a crítica sai, e eu começo a fluir em alegria. E a segunda coisa que acontece é que existe uma beleza na convivência dos 5 ministérios. Então, quando eu vejo uma outra pessoa na igreja sendo algo original e eu a libero, eu deixo de querer ser o que ela é para ser quem eu sou, que o Senhor me fez. E isso cura a minha vida. Por que o Tiago chamou o fulano de tal para cantar? Porque você é desafinado. Seu bobo. Presta atenção. Está entendendo? Então, é assim que funciona. Para que o Senhor me desenhou? Simples assim. Tá legal isso aqui? Então, que bom. Então, esse deve ser o nosso objetivo. Uma igreja que flui com os 5 ministérios naturalmente. Fique em pé no seu lugar. A banda maravilhosa.